Quando a gente começa a estudar a origem do mundo, normalmente na escola eles dizem para a gente que tem a explicação chamada criacionismo e tem a explicação que é chamada de evolucionismo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa história de criacionismo. Porque normalmente eles dizem para a gente que, ou o entendimento que a gente tem, é o de que criacionismo é a explicação de que foi Deus que criou o mundo, no nosso entender, em 7 dias e assim por diante. Por que a gente vai ficar só com o criacionismo hoje? Porque tem um detalhezinho aí que é muito importante para a gente pensar. Não vamos entrar no julgamento de qual que é o correto, qual que é o errado, não é nossa intenção fazer esse tipo de discussão aqui. Mas nós vamos pensar um pouquinho em situações envolvendo um e outro. Por exemplo, a gente sempre pensa o criacionismo partindo do ponto de vista das religiões cristãs. E isso daí é normal dentro da explicação comum das pessoas. O que a gente está querendo chamar a atenção aqui com relação a isso? Quando a gente pega o livro Gênesis de Moisés, a explicação trazida por eles é a seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas, escuridão, sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. É assim que começa a narrativa da criação do mundo na nossa Bíblia, na Bíblia, né? Que os povos ocidentais que adotam o cristianismo de alguma forma, seja em qual vertente for, entende a narrativa bíblica para a criação do mundo. Só que o nosso erro é achar que criacionismo é só narrativa bíblica. Criacionismo é qualquer tipo de entendimento em torno da criação do mundo que diz que um ser extracorpóreo, um ser superior, alguém fora desse conjunto aqui, teria criado tudo onde a gente se encontra. Rogério, do que você está falando? Sabe do que eu estou falando? Por exemplo, eu estou dizendo que para os indígenas, eles acreditam, alguns, né, que com a ajuda da deusa da lua, Araci, Tupã desceu à terra num lugar descrito como um monte na região do Aregua, no Paraguai. E deste local do Paraguai, isso é o entendimento de algumas tribos tupis-guaranis, ele criou tudo sobre a face da terra, incluindo o oceano, florestas e animais. E nesse dia, também as estrelas foram colocadas no céu. Isso também é criacionismo. Existem outras tribos que vão dizer que quando Tupã tocou as águas, o sol surgiu no arco do céu. Quando o sol chegou no ponto mais alto, o calor dele rachou a pele de Tupã. E finalmente, quando o sol desapareceu do outro lado do céu, a pele de Tupã caiu do corpo dele, se estendeu sobre as águas e formou as terras. Isso também é criacionismo. Quando a gente busca outros tipos de narrativa, porque todas elas são narrativas, a gente encontra, por exemplo, e eu estou pegando de propósito aquelas que não são muito conhecidas por nós. Existe uma tradição, um conto que diz que no início existia somente o caos. E a gente vai entender aqui o caos como sendo essa confusão das forças. Existia somente o caos, estando o céu e a terra unidos e o universo inteiro estava contido dentro de um ovo negro. Estranho isso, né? Dentro desse ovo negro dormia um único ser, chamado Pan-Ku. Essa daí é uma lenda da tradição chinesa. E eles falam que quando Pan-Ku acordou, ele se viu preso dentro daquele ovo e ele tentou quebrar aquele ovo. Quando ele conseguiu quebrar o ovo,
parte dele, a parte mais leve, mais clara, saiu em disparada para o céu. E a parte mais densa, que seria a gema, a parte mais escura, formou a Terra. Este é um outro mito criacionista. E a gente também vê explicações, isso é só para a gente ter uma noção de que passa pelos lugares mais diferentes que a gente possa imaginar. E a gente também encontra narrativas do tipo que é mostrado na crença Yorubá. Os Yorubás, que é um povo africano, diz que o mundo começou no Ile-Ife, é o nome dado por eles. Quando o orixá Obatalá, e orixá não é espírito do mal, não é nada disso. São seres extracorpóreos que existem nas mais variadas lendas. A gente ouve falar disso nos gnomos, a gente ouve falar disso nos anjos da guarda. São seres fora do espaço da criação. Então, esse orixá, Obatalá, ele comunicou ao Deus Supremo, que é o Olodumare, o seu desejo de criar a terra, que, no seu entendimento, era chamada de Ile-Aie. Como na época Ile-Aie era somente uma água primordial, um elemento primordial no formato da água, Olodumare deu para Obatalá um punhado de areia. E esse punhado de areia deveria ser jogado sobre a água. Acontece que uma galinha ia ficar encarregada de espalhar essa areia pela superfície da água do Ile-Aie. E essa areia espalhada da superfície da água daria origem às porções de terra do nosso planeta. Segundo essa história, e aí vem as partes curiosas que tem em todas as histórias, Obatalá perdeu a oportunidade de ser o criador do mundo porque ele, feliz, foi comemorar. O engraçado é que na história de Noé também tem uma comemoração que acabou terminando num caso de embriaguez. Mas Obatalá perdeu a oportunidade de ser o criador do mundo porque ele se embriagou com um vinho de palmeira e o que sobrou para ele, já que ele não estava presente naquele momento, foi criar a humanidade, os seres humanos, a partir do barro, enquanto Olodumare, o Deus Supremo, daria o sopro da vida aos indivíduos. Todos os povos, eles têm narrativas míticas na sua origem. E às vezes hoje em dia, né, porque a nossa civilização, ela tem seguido muito esse campo cientificista, nós tendemos a olhar para essas explicações como sendo crendice, como sendo ignorância e assim por diante. Dentro da história, a gente tem um elemento, vamos dizer assim, ou um tipo de entendimento que foi trazido no século XX, assunto para outras conversas, que se chama longa duração. Tem elementos dentro das culturas humanas que são muito difíceis de serem alterados. E é interessante quando a gente recorda que essa explicação, que nós vamos falar sobre ela amanhã, que é a evolucionista, ela é muito recente. Ela é da década de 1850 para cá. Até então, a única explicação que tinha para a origem da criação do mundo eram, aliás, as únicas explicações que existiam para a origem do mundo eram exatamente essas explicações criacionistas. E quando a gente lembra que o ser humano está aqui na face do nosso planeta há muito mais tempo do que a gente pode imaginar, fica um pouquinho mais fácil da gente entender por que de geração para geração, dentro de culturas variadas, são passadas narrativas, são passadas histórias. E por mais que as pessoas tenham sido cercadas por esse mundo da ciência, as tradições elas ainda persistem no imaginário cultural, no imaginário de cada uma dessas civilizações. É só para a gente deixar um pontinho para pensar. Depois a gente continua falando sobre isso. Se você achou nosso vídeo interessante, se inscreve aqui no canal, curte o nosso vídeo, compartilha se você achar que é válido e a gente se encontra daqui a pouco aqui de novo. Um beijo grande para vocês.